Podeis tomar assento. Hoje nós vamos encerrar este estudo, este tão importante estudo, e que você possa sempre estar com os seus olhos atentos e com o seu coração aberto para esta palavra, simplicidade e lealdade. Amém? Hoje nós vamos falar sobre evitando a vaidade e a deslealdade. Diga comigo, evitando a vaidade e a deslealdade. Porque até agora nós vimos o que é uma cultura, o que é a lealdade, vimos as características, os estágios, todo o processo, mas é muito importante nós entendermos como evitar. Nós estamos vendo como são e como falam e como se comportam os simples e os leais. Mas hoje nós vamos falar sobre como evitar a vaidade e a deslealdade. Porque este é um processo, é um caminho que nós vamos entrando e muitas vezes não vamos percebendo. Por isso é muito importante você saber como evitar a vaidade e a deslealdade. Hoje, quando falamos sobre evitar a vaidade e a deslealdade, eu gostaria que você prestasse muita atenção e observasse como poderemos escapar dos perigos da traição. Eu creio que uma das maneiras é aprender como deixar uma instituição de maneira honrosa, sem se rebelar. Isto é o que eu chamo de uma demissão piedosa. Diga, uma demissão piedosa. Hoje eu quero muito mais do que falar sobre a instituição comunidade, a instituição igreja. Eu quero falar de um âmbito muito mais amplo. A instituição família, a instituição escola, a instituição emprego. Porque uma das coisas que vai mostrar se uma pessoa realmente é simples ou ela é vaidosa, se ela é realmente leal ou desleal, é a forma que ela sai dos lugares. E eu gostaria, porque muitas vezes o âmbito religioso é o último processo. Geralmente, por quê? Porque geralmente quando eu vou aconselhar as pessoas, o processo da rebeldia, o processo da vaidade, da rebelião e todas aquelas características, elas já estão enraizadas dentro da família. E como ela se relacionou com a sua família, como ela se relacionou com os seus amigos e principalmente como ela se relacionou no trabalho dela, no emprego dela, no comércio, na empresa. Por isso, o processo da rebeldia dentro da igreja é um processo final. Mas ele é muito mais amplo e a sua raiz está dentro da família, dentro das amizades, dentro de uma instituição, de um trabalho. Por isso que aqui o nome é uma demissão piedosa. É quando eu saio de um lugar de uma forma piedosa, de uma forma inteligente, de uma forma simples. Eu vou saber se uma pessoa realmente é simples ou vaidosa, é como ela se despediu da sua família. Ela vai casar e como ela deixou o pai e mãe. Eu vou saber se ela é simples ou vaidosa, como ela saiu de uma escola, como ela saiu de um emprego. Eu creio que há 3 razões para que a saída ou demissão piedosa, como nós estamos falando, pode ser biblicamente necessária. Então há 3 momentos, há 3 princípios bíblicos que nós temos que sair, que eu tenho que deixar pai e mãe, que eu tenho que deixar os amigos, que eu tenho que deixar o meu emprego, que eu tenho que deixar até mesmo uma igreja. E o primeiro seria quando ela vem com uma instrução explícita do Senhor. Que nem nós vemos no caso de Abraão, Deus deu uma ordem explícita a Abraão. Abraão, saia do meio da tua parentela. Deixe o teu pai, a tua mãe e a tua terra. Então no caso de Abraão, foi uma ordem explícita. Nós sabemos que ele habitava numa terra de idolatria, mas o propósito, o motivo que o levou a sair daquele lugar foi uma ordem explícita do Senhor. Então,
nós temos que estar atentos. Quando é que eu vou deixar a minha família e a minha parentela? Quando é que eu vou deixar os meus amigos? Quando é que eu vou deixar um emprego? E até mesmo uma igreja? Quando é uma instrução explícita do Senhor. E nós temos que tomar muito cuidado, porque este é um princípio bíblico. Aconteceu assim com Abraão, com o nosso pai na fé. Mas eu também, nesses 15 anos que eu voltei para a igreja, é muito comum eu muitas vezes ouvir pastores e alguém da igreja chegar e falar: pastor, eu fui ao monte e Deus falou que o meu tempo aqui já acabou. Eu sei de uma coisa, quando Deus fala, eu não vou remendar. Se alguém chegasse para mim, como eu vi muitas vezes, alguém chegar, um obreiro, um pastor, um membro e falar: olha, pastor, eu fui a uma vigília, eu subi um monte, eu orei, Deus falou comigo em casa, eu estava aqui na igreja, e Deus falou que o meu tempo aqui já deu. Pode ter certeza que eu vou falar uma coisa: amém. Muitas vezes eu vi os pastores que ouviam uma mensagem, uma palavra dessa, se debater: você tem certeza que é Deus? Eu não acho que foi Deus, eu não acho que você tem que sair, vai logo embora. Eu sei de uma coisa: quando Deus fala, eu falo amém. Eu não vou retrucar. Eu não vou perguntar se é ou se não é. Porque se Deus falou com a pessoa, é Deus que falou com a pessoa. Eu não sou maior do que Deus. E teve muitos casos de membros, pastores, obreiros, saíram da igreja e chegaram para o pastor e disseram: olha, eu estou saindo porque há uma ordem de Deus. Deus falou que o meu tempo aqui já deu. E é comum a gente ouvir isso no meio do povo evangélico: o meu tempo aqui já deu. Por que você parou de ir lá? O meu tempo aqui já deu. E aí a gente vê os resultados depois, se realmente foi Deus ou não. Porque a gente viu o que Deus fez na vida de Abraão, não é isso? E a gente vê o que Deus faz na vida de alguns. E a maioria das pessoas que eu acompanhei e que chegaram ao pastor, ao apóstolo, ao pastor da igreja, ao pastor presidente, disseram: o meu tempo aqui já deu. A maioria, 90%, não deu em nada. Mas não era Deus que mandou? Por que deu tudo errado? Não sei. Eu não sei se foi Deus, se não foi Deus. Eu não sei se foi uma ordem de Deus ou do capeta. Eu não sei se foi da alma. Eu não sei se foi livramento de Deus. Eu não sei. Mas quando alguém chega e fala: o meu tempo deu, Deus falou, amém. Mas uma pequena quantidade, 10% dessas pessoas que eu acompanho, realmente Deus mandou. O que a gente não pode é brincar com o que Deus mandou. Se Deus mandou, Deus mandou. Agora, se eu quero, se é o desejo da minha alma, se é uma influência, cada um vai prestar conta daquilo que Deus falou para cada um. Então, acontece. Então, a primeira questão para uma pessoa sair de um lugar, por exemplo: pastor, Deus falou para eu terminar esse namoro. Se Deus falou para você terminar esse namoro, quem sou eu para falar alguma coisa? Deus falou para eu sair deste emprego, pastor. Quem sou eu para falar alguma coisa? Se Deus falou para você sair, se Deus falou para você deixar, se Deus falou para você deixar a sua família, a sua parentela, a sua terra, se Deus falou para você sair de Suzano, se Deus falou para você sair dessa escola, se Deus falou para você sair deste namoro, desta situação, desta instituição, deste emprego, desta igreja, Deus falou. E este é o primeiro princípio para que eu possa sair da forma correta. A experiência minha, como eu falei, 90% eu vejo que não deu em nada. Mas há casos, como o caso de Abraão, e pessoas que eu acompanhei, que realmente o tempo dela lhe deu, e o Senhor enviou e abençoou. Eu lembro nesse caso de uma pessoa, logo quando o apóstolo Gerson começou como pastor. Ele pegou uma criança muito nova, jovem ainda, e começou a ensinar, e começou a pagar curso de instrumento para essa pessoa.
E ele começou a estudar, começou a aprender, fazer parte do louvor, tudo mais. Só que chegou um tempo que deu. E Deus levou essa pessoa para muito longe. E passado algum tempo ele encontra o apóstolo, ele vem com um CD. E lá no CD está escrito: muito obrigado ao pastor Gerson Borges, que foi uma das primeiras pessoas que incentivou a minha vida espiritual e eu ser um adorador. Hoje ele está em uma outra igreja. O tempo dele deu. E hoje ele é uma bênção onde ele está. Então o primeiro ponto para eu deixar uma instituição, deixar uma situação, uma demissão piedosa, é quando o Senhor manda. Diga: o Senhor manda. A segunda, quando há um grande desvio doutrinário no ministério. Por exemplo, na igreja. Quando há um grande desvio doutrinário. O que seria um desvio doutrinário? Pode divórcio. Este é um desvio muito grande da doutrina. Então eu posso sair de uma igreja dessa? Posso. Eu não só posso, mas eu devo. Por exemplo, chega o apóstolo aqui e fala: não, a partir de agora, a igreja é fonte de vida. A situação está muito difícil. Hoje, se manter fiel no casamento é muito difícil. Então vocês que quiserem se separar, a igreja fonte de vida autoriza. Mas como autoriza? Porque a fonte de vida é maior do que a igreja, do que a palavra de Deus. Então é um desvio da doutrina. Acontece problemas. A própria Bíblia diz que há situações em que o melhor é se divorciar. Porque o casamento, ele não está acima da lei da vida. Por exemplo, se uma mulher, os filhos estão correndo risco de vida, a vida está acima de todas as leis e de todos os princípios. Então, há momentos em que é muito mais do que uma opção, é uma necessidade o divórcio. Mas quando um pastor, como é comum hoje nós vermos, pastores fazerem congressos, igrejas grandes, fazerem instituições, mudarem o estatuto da igreja e dizendo: nós aceitamos o divórcio, é um erro doutrinário muito sério. E isso traz consequências terríveis. Então, neste caso, eu tenho que pedir uma demissão piedosa. Eu tenho que sair de uma instituição e de uma igreja dessa. E o terceiro, quando há um desvio moral, significativo e crônico. Diga: quando o Senhor manda. Quando há um desvio doutrinário, ou um desvio moral. O que seria esse desvio moral? Vamos supor que o líder da igreja, ele tem um problema moral, e esse problema moral é crônico, não se resolve. Eu também tenho que pedir uma demissão piedosa, eu também tenho que sair de uma igreja, eu também tenho que sair desta situação. Por isso, pastor, todos são homens, todos são sujeitos ao pecado, todos que estão de pé, vigiem para que não caia. Quem cair, nós temos que ter misericórdia para ajudar a levantar. Mas um pastor que cada 3 meses cai, prostituição, de novo prostituição, de novo prostituição, de novo prostituição, seja lá qual for o pecado moral, crônico, eu devo sair. Vamos supor, o pastor teve um problema, cometeu um pecado, ele deve ser ajudado. A igreja não deve se debandar, mas quando começa a se tornar um problema crônico, você deve deixar essa instituição e fazer uma demissão piedosa. Por isso nós estamos falando sobre vaidade, sobre evitando a vaidade e a deslealdade. E nós vamos ver realmente quem é simples e quem é vaidoso, quem é leal e quem é desleal, da forma que sai e que deixa uma família, que deixa os amigos, que deixa um emprego e que deixa uma instituição. Mas há 3 motivos que eu devo deixar uma família, que eu devo deixar uma instituição. Se no caso você é namorado, como eu dei o exemplo, e o Senhor dá uma ordem explícita, é melhor que você desfaça esse namoro. Vamos supor que haja um desvio doutrinário na sua família. O seu marido fala: não, é normal, eu posso ter 2, 3 mulheres. Você deve deixar esta família, deixar este homem. Se um pastor fala que é normal o divórcio, você deve deixar esta instituição.
Se você trabalha num lugar em que é normal a corrupção, você deve deixar este emprego. Quando um desvio moral, você deve deixar esta instituição. Agora, eu não gostei da barba do pastor. Diga para a pessoa que está do seu lado, o problema é seu. Eu não gostei da cor da igreja, eu acho que deveria pintar de... é tão legal aquela que é o arco-íris. Eu não gostei da cor da igreja, eu vou mudar de igreja. Eu vou deixar a igreja, o meu tempo aqui já deu, porque eu não gosto desta cor. Porque eu não gosto desta camiseta de obreiro. Porque eu não gosto desse estilo de culto. São tudo baboseira que o diabo vai trabalhando. Biblicamente, de forma séria e correta, eu não só posso, mas eu devo deixar um relacionamento, uma instituição e uma igreja, a cobertura de um pastor, quando Deus manda, quando há um desvio doutrinário e quando há um desvio moral crônico. Se você tiver de se demitir, sair de um lugar, de uma instituição, de um namoro, de um casamento, de um emprego, de uma igreja, há certos padrões de conduta esperados de você antes, durante e depois da sua demissão piedosa, como estamos fazendo uma referência. A maneira como você conduz sua saída irá mostrar a todos se você é um obreiro, um membro fiel e simples ou um anarquista, um vaidoso desleal. Por isso, é na hora que você sai, é quando você está saindo, e depois que você sai, que nós vamos ver se é fidelidade e lealdade ao Senhor e à tua palavra, ou se é vaidade e rebelião. É no processo que está saindo. E quando, depois que sai, que nós vamos ver. Então, o primeiro passo que nós podemos observar, para que você possa ter uma demissão piedosa, para que possa ser bíblica e debaixo da bênção de Deus, dê amplo conhecimento de suas intenções de sair do ministério ou igreja. Amplo conhecimento significa pelo menos 1 ano antes. Este período de 1 ano, ele é muito relativo. Ele pode ser 1 ano, pode ser 3 meses, 6 meses, mas deve ser conversado com o pastor. Se você tem o desejo de sair da igreja, seja qual for os propósitos, seja quais forem os motivos, você não deve simplesmente sair. Porque isso vai mostrar que é vaidade e rebelião. Você deve seguir alguns princípios. E o primeiro é que você deve dar o conhecimento ao pastor e à equipe que você deseja sair. Por isso, dê amplo conhecimento de suas intenções de sair do ministério ou igreja. Amplo conhecimento significa pelo menos 1 ano antes. É relativo, mas você precisa se preparar para sair. Isso não só é bom para a igreja, mas principalmente para quem está saindo. Uma pessoa que fala, pastor, eu estou saindo da igreja. Não, pastor, eu já saí. Amém. Para onde você vai? Não sei, vou procurar. Depois eu encontro ela depois de 8, 9 meses. Como é que você está, irmão? Como é que está a sua família? Pastor, não sei, ainda não encontrei uma igreja. Então este processo de conversar para sair, não só se prepara, a igreja se prepara, e você se prepara, e vai ser bênção tanto para a igreja, quanto para você. Segundo, a demissão nunca deve ser um motivo surpresa. Eu acompanhei muitas pessoas que chegavam no final da reunião do culto e procuravam um pastor, procuravam um apóstolo, o responsável da igreja. Às vezes eu estava visitando uma igreja. Faz pouco tempo. Ele ia chegar no final de um culto, de surpresa, entre aspas, e dizer, eu estou saindo. E esta não é a forma correta de sair. Terceiro, não tente influenciar outros crentes, ministros, pastores a saírem com você. A principal característica de uma pessoa que está saindo pela ordem de Deus e pelos motivos certos é que ela não tenta influenciar os outros a sair da igreja que ele está saindo. Há um tempo atrás eu acompanhei uma igreja,
E o pastor chegou e falou assim: eu estou saindo da igreja. E aí o pastor principal, o pastor presidente falou assim: você está saindo por quê? Qual é o motivo? Não, estou saindo. Você não quer abrir uma igreja? Não, não quero. Saiu e durante um mês ele ficou quietinho. Depois de 30 dias, ele foi visitar todo mundo e tentar levar todo mundo para a igreja dele. Isso é simplicidade ou é vaidade? Mas é o que mais acontece. É o que mais acontece. E eu falei assim: esses meses agora, essas semanas agora, que eu fui ministrar numa igreja, aconteceu algo similar. Mas desde que eu me conheço de pastor, isso acontece de forma frequente. Não tente influenciar outros ministros a saírem com você. Não tente influenciar outros irmãos a saírem com você. Próximo. Não tente conquistar o coração das pessoas por intermédio de fazer amigos especiais por toda parte e do desenvolvimento de relacionamento próximos com membros vitais da igreja. Uma das estratégias diabólicas, a pessoa está saindo, ela está dizendo: eu não vou ficar, eu vou sair, mas ela começa a criar relacionamento com as pessoas da igreja. Ela começa a ir na casa das pessoas e se tornar amigo muito próximo. Vocês todos estão acompanhando o Big Brother? Graças a Deus ninguém, né? Mas vocês sabem o que acontece quando uma pessoa sai da casa? Sabe o que os psicólogos falam? Qual é o sentimento de quem fica na casa? Vocês chegaram a ouvir esses dias atrás sobre isso? Porque eu também não assisto não, é difícil assistir, mas eu gosto de estudar relacionamento. Então, às vezes eu olho, às vezes eu vejo os estudos. E havia, logo no começo, eles falam assim: mas como é que a pessoa entrou na casa agora, na fazenda, seja qual for o reality, ele entra em uma semana, conhece a pessoa apenas em 7 dias. E quando tem a primeira eliminação, a pessoa sai, os outros choram, se jogam no chão: eu também vou sair, eu não aguento mais. Aí os psicólogos falam assim: olha, não é uma questão simplesmente de carência, de não ter contato com a família, de estar isolado. Não, a sensação de quando uma pessoa sai da casa é que ele morreu. É muito forte, não é isso? Não é muito forte? Tem lá, começa lá a casa lá, não sei, com 12, 15 pessoas. 7 dias depois, uma pessoa vai ter que sair. Esta pessoa sai, o sentimento daqueles que ficaram é que aquela pessoa morreu. É algo muito forte, mexe muito com os sentimentos, mexe muito com a estrutura da alma da pessoa. E a mesma coisa acontece em qualquer lugar. Imagine você na sua família, chega o seu filho e fala: eu não concordo com o pai, eu não concordo com você, mãe, eu estou indo embora, estou pegando as minhas malas, estou indo embora hoje. Qual é os sentimentos que a mãe, o pai e os irmãos vão ter? A mesma coisa é na casa do pai. Por que o diabo faz isso? Por que a pessoa ela vem de surpresa, ela faz amizade com todo mundo. Ela está indo embora, mas ela faz amizade com todo mundo. Se torna melhor amigo. Em 3 dias é melhor amigo. Aí ela chega de surpresa e fala: eu estou indo embora. Porque ela quer deixar, o diabo quer deixar no coração dessas pessoas o sentimento de perda e de morte. Diga: o diabo é sujo. Mais sujo ainda é o seu exército. As pessoas que entram dentro dessas estratégias e causam danos terríveis. E eu estou falando isso no geral. Imagine você estar namorando há 2, 3 anos. Eu conheço pessoas que namoraram anos. Se tornaram noivos. E poucas semanas antes do casamento diz: acabou. Essa pessoa demora anos para se recuperar. Porque a alma do homem é muito completa, é muito complexa. Quando há uma ligação de alma, tudo isso interfere, influencia, vai influenciar na mente, vai influenciar no coração. Geralmente a pessoa cai em depressão. Então a mesma coisa acontece. Por isso que o diabo trabalha desta forma.
Não tente conquistar o coração das pessoas por intermédio de fazer amigos especiais por toda parte e do desenvolvimento de relacionamentos próximos com membros vitais da igreja. Próximo, seja grato à igreja de onde você está saindo e não espalhe histórias ruins a respeito dela depois que você saiu. Depois que você sai, porque nós estamos vendo para sair. Agora esse daqui já é depois que você sai. Toda instituição e todas as pessoas têm problemas. Mas aqui está falando, quando você sai de uma instituição, a diferença do vaidoso é que ele vai falar mal da instituição que ele saiu. E o simples vai ter a gratidão pela igreja que ele saiu. É como eu dei o exemplo do rapaz que aprendeu a tocar um instrumento e se tornou um grande cantor e hoje tem CD, faz show para multidões. Ele saiu da igreja, mas ele nunca falou mal da igreja. A igreja não era perfeita. A igreja não é perfeita. Alguém aqui é perfeito? Mas ele nunca falou mal. Mas o vaidoso, ele vai falar mal, ele vai falar o que viu, ele vai falar o que não viu, ele vai inventar. Então por isso que aqui está dizendo, seja grato à igreja onde você está saindo e não espalhe histórias ruins a respeito dela depois que você sair. Próxima, não enlameie as águas de onde você bebeu. Deixe para trás um grupo de pessoas, não deixe para trás um grupo de pessoas confusas. A palavra de Deus fala que a ovelha só bebe água em riachos tranquilos. A água tem que estar tranquila. A sujeira tem que estar no fundo. Quando chega um animal, um endemoniado, um rebelde, e ele bagunça as águas, agita as águas vão se agitar, vão ficar turvas, vão ficar sujas. O que vai acontecer com isso? As ovelhas, elas vão ter medo de beber água. Então é isso que ele está falando nesse princípio. Esse que é o princípio aqui, olha. Não suje as águas onde você bebeu. Deixando para trás um grupo de pessoas confusas. Sai, de repente, vamos supor, de repente, chega alguém aqui hoje no final da reunião, Deus me livre, e me guarde, e guarde você também. Mas chega alguém no final aqui e fala, pastor, estou indo embora. Amém. Tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Posso te ajudar? Não, pastor, eu estou indo embora. Meu tempo aqui já deu, pastor. O que os outros vão pensar? O que o pastor está fazendo de errado? O que está acontecendo na sala do pastor? Ou só eu que ia pensar isso? O que ele fez? Ele chegou de surpresa, ele não conversou antes, chegou de surpresa, não se preparou para sair, ele não deixou a igreja preparada para ele sair, e nem está preparado para sair. Vai ficar um monte de dúvida. Mas por que essa pessoa saiu? O que aconteceu? O que fizeram com ela? O que o pastor está fazendo? E aí as dúvidas vão fazer eu recuar. Lembram lá das etapas, dos estágios? Eu vou ficar observando. E quando você está observando, você não está bebendo, não está sendo alimentado. E vai se enfraquecer. Então o diabo, ele quer criar a dúvida. A primeira estratégia do diabo no paraíso foi sujar as águas. Fala para mim, Eva, é exatamente isso que Deus falou? O que está acontecendo? O que diz a palavra? O que está acontecendo lá? Então quando o diabo coloca a dúvida, a gente para de beber água e corre o sério risco de se alimentar de pecado. Então é isso que acontece, essa que é a estratégia do diabo. Próximo, se você tem a intenção de começar uma igreja, você deve declarar suas intenções ao pastor. Tem muitas pessoas que estão na igreja que têm chamado. Tem muitas pessoas que muito mais pessoas deveriam se preparar para trabalhar na igreja e para fazer a obra. Mas tem pessoas que ficam na igreja, elas não participam, elas não trabalham, elas não são fiéis, mas de repente ela sai para abrir a igreja dela. Vai dar certo ou vai dar errado? Não sei. Tem coisa que até o diabo ajuda. Mas, se você tem a intenção, você deve informar o seu pastor. Eu lembro que quando eu fui ministrar essa palavra
este curso junto com o apóstolo Gerson, foi um período longo, foram 4 anos. E boa parte desse período eu ministrei sobre lealdade e deslealdade, sobre simplicidade e vaidade. Foi um curso bem mais longo, bem mais completo e complexo. Analisamos muito mais a palavra do que fizemos nesse período. Mas eu comecei dizendo, você está aqui para um treinamento. É o projeto Dente de Leão. Você vai crescer, você vai amadurecer e depois o Espírito vai soprar. O objetivo é que a palavra se espalhe. Mas se você quer trabalhar na igreja, ou se você quer abrir a sua própria igreja, você deve comunicar ao responsável do curso. Próxima, não comece uma igreja em qualquer lugar dentro de um raio de 15 quilômetros de distância de onde você está. Teve um tempo atrás que uma igreja, ela rachou, uma igreja muito grande, ela rachou. E o pastor saiu e começou a abrir muitas igrejas. Sabe qual foi a estratégia dele? Abrir todas as suas igrejas do lado da igreja que ele tinha saído. Se você é uma pessoa simples, você vai avisar que vai sair. Você vai se preparar para sair. A igreja vai estar preparada e você vai estar preparado. Você tem todo o direito de sair para abrir uma igreja. Só que há alguns princípios morais e éticos. Este não foi um princípio correto. Além dele abrir a sua igreja do lado da igreja que ele tinha saído, ele começou a puxar todos os obreiros doentes para trabalharem na igreja dele. É uma estratégia. Cresce, cresce. Mas o peso e o preço que se paga no final é muito grande. Por isso, um pastor que sai de uma igreja, ou até mesmo um membro, estou saindo, pastor. Amém. Aí faz uma reunião na casa da frente. Acontece muito. Aí usa até o material Projeto Obed-Edom. Quando estava aqui, não gostava do Projeto Obed-Edom. Não é de Deus. Não vou trabalhar, não vou fazer nada. Mas aí sai e usa até a apostila. Abre um grupo de oração, abre uma casa na frente da igreja. Eu estou dando um exemplo para dar um exemplo, mas se conversar com qualquer pastor, se ir em qualquer café de pastor, você vai ver que é assim que acontece. É importante, é impróprio, de mau gosto e antiético estabelecer uma igreja na porta ao lado de sua igreja mãe. Quando eu estava ministrando esse curso e estava acompanhando todo esse processo, uma pessoa chegou para mim, uma pessoa que não frequenta a igreja. Ela não frequenta a igreja, mas ela estava olhando e ela começou a observar que toda a igreja estava uma do lado da outra. E ela chegou para mim como pastor, e ela veio me perguntar e pedir um conselho. Falou assim, pastor, me fala uma coisa. Você acha certo isso? Uma igreja do lado da outra? Ela estava nervosa, não era nem crente. Mas ela estava nervosa. Aí eu falei para ela, olha, me fala uma coisa. Você trabalha, não trabalha? Você é vendedora, não é? Então eu vou na cidade, e lá na cidade tem uma loja de roupa, uma loja de roupa, uma loja de roupa. Você vende sapato? Tem uma loja de sapato, tem uma loja de sapato, tem uma loja de sapato. Qual é o problema de ter uma igreja do lado da outra? Perguntei para essa pessoa. Ela não tem problema nenhum. Mas ela não era crente e ela não tinha nada a ver com a história. Eu também não sou de lá e não tenho nada a ver com a história. Mas eu sei quando é certo, quando é bíblico e quando é errado. Se você acompanha uma pessoa que é rebelde, se do nada a pessoa diz que vai sair, se do nada ela fere o coração dos irmãos, ela estabelece a tristeza, abre uma igreja do lado, ou começa um trabalho do lado, eu sei de uma coisa, isso não é simplicidade, isso é vaidade. Também parece a lógica da selva usar o nome, ou nome semelhante ao que está específico da igreja ou ministério que você deixou. Eu saí da Assembleia, então eu não concordo com a Assembleia. Mas o nome da igreja que eu vou montar é Assembleia dos Santos. Hoje a igreja Assembleia, eu falo com todo respeito e com dor no coração, porque eu nasci na igreja Assembleia. Hoje a igreja Assembleia é a igreja mais dividida, mais problemática, mais rebelde que eu conheço.
Eu estou falando da minha raiz. Com muita tristeza. E aí você ouve e você lê assembleia. Você acha que é tudo assembleia. Tem assembleia isso, tem assembleia aquilo, tem assembleia desse jeito, tem assembleia do outro jeito. É uma igreja só. Mas são todos irmãos, doentes, rebeldes, divididos de um contra o outro. Por isso, se você sai da assembleia e você não concorda com a assembleia, então não coloque o nome de assembleia na sua igreja. Esses tempos atrás tinha uma pessoa postando lá, fonte de vida, a gente fazendo 18 anos e ele colocando 14 anos. Ah, somos irmãos, É rebelde, irmão, não é... Fonte de vida, tem 4. A outra, os outros são rebeldes. Pode ter o mesmo nome, mas é rebelde. Então não é certo. Você pode usar o nome do McDonald's, você colocar um M lá e colocar Mac, MD, MC, usando o mesmo logo? Pode ou não pode? É antiético. E não pode. Põe para você ver o que o McDonald's faz. Agora, dentro da igreja, a gente tem que manter uma certa ética, porque os de fora, como eu dei o exemplo, pode uma igreja do lado da outra? Pode. Para quem está de fora, a gente tem que... Pode. Mas quem está de dentro sabe que o peso da rebeldia é muito pesado. É muito caro o preço que tem que se pagar pela rebeldia, é a própria vida. E é a própria vida que não gera vida eterna. Após a saída, você deve falar bem a respeito de onde você veio. Isso irá lhe dar alguma credibilidade. Falar mal de ninguém dá crédito para alguém. Eu falar mal de ninguém vai dar crédito para mim. Mas eu respeitar da onde eu vim, a minha raiz, que nem eu falei da Assembleia agora. Sabe, eu falo isso não falo isso atacando não, pelo contrário, estamos aqui numa série de estudo. E, infelizmente, é verdade, é a raiz. Sabe, eu nasci lá, amo, há muitas assembleias, sério. Mas essa é a realidade. É muita divisão, é muita competição. Agora, quer manter o nome, quer manter a amizade, quer criar os laços, trazer traumas. Tudo isso são sinais de vaidade e deslealdade. E estes são alguns princípios de que nós olhamos e sabemos se a pessoa que saiu está certa ou está errada. É a forma que nós podemos olhar e dizer, é uma pessoa simples que respeita a igreja que frequentou. Independente dos erros que ela tem, da igreja e dos erros que ela tem. Mas a pessoa que saiu é uma pessoa simples, é uma pessoa leal, fiel, é uma pessoa que respeita, é uma pessoa que não atrapalha o reino. Estes são os sinais, estas são as etapas, para que você possa sair bem ou você vai sair mal. É como você sai, e depois que você sai, que nós vamos saber se a pessoa é simples ou vaidosa, se é leal ou desleal. Vou dar 2 exemplos aqui para você. Quantos conhecem Jacó? Jacó da Bíblia, Jacó. Amém? Esse você conhece. Você conhece Jacó, não conhece? Filho de quem? Isso. Abraão, Isaac, Jacó. Os 3 patriarcas. Ele é filho de Abraão e de Isaac. Filho de Isaac. Ele não é filho de qualquer um. Jacó é filho de Abraão e de Isaac. Ele é um patriarca. Ele bem ou mal comprou, trapaceou, sei lá. Ele tem a primogenitura. Mas ele foge, trabalha, prospera, enriquece muito. Quando ele vai sair da casa do seu sogro, ele foge da casa do seu sogro. Depois de 3 dias, o seu sogro sente falta das suas filhas e dos seus netos. E o sogro vê que ele fugiu e vai atrás dele. E quando o sogro chega lá e fala, Jacó, o que aconteceu? Por que você fugiu de mim? Porque levou as minhas filhas e os meus netos sem antes se despedir e me dar um beijo. E tem mais ainda. Alguém de vocês pegaram as minhas imagens de idolatria. E Jacó, porque saiu da forma errada, todos aqueles que saem da forma errada têm o espírito da vaidade. Sabe o que o espírito da vaidade faz? Não. Eu não estou errado. Se alguém estiver com os seus ídolos, com os seus deuses,
que morra. Quem estava com os ídolos? A sua mulher amada. Estava debaixo do assento dela. E ele revistou tudo, não achou, ela mentiu que estava menstruada, e ele continuou a viagem. A pessoa saiu de surpresa, trouxe uma grande tristeza. As mentiras, as vaidades. A vida vem cobrar, e a vida gera encontros. Quando eles se encontraram, ele queria saber o que aconteceu. Porque eles não se despediram e porque tinham roubado os seus deuses. Mas a vaidade, o orgulho. Quem estiver com seus deuses, que morra. E por causa disso, da forma que ele saiu errado, por causa da sua vaidade, da sua grande rebelião, a mulher dele, depois de algum tempo, morre. Muito nova e prematura. Na hora do parto, no momento que era para ser o momento mais alegre, onde o seu 12 ia nascer, Benjamim, a sua mulher morre. O resultado de toda a rebeldia é a morte. Diga, a forca. Mas quantos conhecem Moisés? Não é esse da minissérie, não. Estou falando esse da Bíblia. Porque é um pouco diferente. Apesar de eu gostar dos dois. E dos dois abrirem o Mar Vermelho. E eu não ainda vi o Mar Vermelho se abrir ainda, gente. Se Deus quiser, eu vou no cinema. Mas eu estou falando de Moisés da Bíblia. Quando Moisés vai sair da casa do seu sogro, a mesma situação. Ele conversa com o seu sogro. Eu recebi uma ordem de Deus. O meu tempo aqui já deu. Eu preciso ir ao Egito. Ele se prepara para sair. Ele prepara a sua família. Ele sai. Ele faz a obra de Deus. E depois ele volta. Recebe a sua esposa, a sua família. E recebe conselhos de um homem experiente. Por quê? Porque saiu do jeito certo. Avisou que ia sair. Se preparou para sair. Preparou a sua casa. Preparou a casa do seu sogro. Ele saiu debaixo de bênção. Fez a obra de Deus. Deus o abençoou. Ele volta, tem a sua esposa, os seus filhos. E se torna um dos grandes homens da história. Está entendendo a diferença de como sai Jacó e como sai Moisés? É quando sai, e depois que sai, que nós vamos ver se a pessoa realmente está certa ou errada. Basta esperar algum tempo. Pode esperar, porque a verdade sempre vem à tona. Sempre vem à tona. Agora me fala uma coisa, os rebeldes podem se arrepender? Quantos acham que Judas poderia ter se arrependido? Que Coré poderia ter se arrependido? Que Saul poderia ter se arrependido? Qualquer pessoa pode se arrepender. Qualquer rebelde pode se arrepender. Caso você seja nem Jacó e nem Moisés, mas seja um rebelde, eu já encontrei muitos rebeldes. Alguns que você perguntava e dizia, o que aconteceu? Por que você saiu? Eu encontrei muitas pessoas na rua, na feira, no mercado. Paz, pastor. A pessoa sem graça. Tudo bem? Tudo. E você, como é que está? Por que você parou? Por que você saiu? E a vida da pessoa de mal a pior. Mas eu também encontrei pessoas que saíram e saíram do jeito certo, como Moisés, e são abençoados. Mas um rebelde pode se arrepender? Jacó não se arrependeu? A primeira coisa, quando observamos que um rebelde, vamos supor um rebelde sai da igreja, final de ano, aniversário da igreja, faz uma festinha, os ratos, os rebeldes, eles aparecem. Agora não é porque tantos anos saiu da igreja do jeito certo, do jeito errado, que porque aparece agora no dia de festa é uma bênção, não. É uma bênção. Um rebelde pode se arrepender? Pode sim. Agora há uma grande diferença. Nunca esqueça
que o verdadeiro arrependimento é diferente de admitir os próprios pecados. Eu já encontrei muitas pessoas que disseram, pastor, agora eu sei que eu fiz errado. Isso não é arrependimento. Pastor, agora que o tempo passou, agora que cada um colheu os seus frutos, agora que eu olho para a igreja fonte de vida. Esses dias atrás, uma pessoa que tinha saído e voltou, mas voltou da forma correta. Eu lembro que uma das coisas que ele saiu é porque o apóstolo não tinha escrito nenhum livro. Quando ele voltou, ele leu um livro do apóstolo, ele chorou. Então não confunda, nunca esqueça que o verdadeiro arrependimento, diga, o verdadeiro arrependimento é diferente de admitir os próprios pecados. Por isso não é porque voltou para a igreja, não é porque te deu um presente, não é porque te tratou bem que ele se arrependeu, não. O verdadeiro arrependimento é diferente de admitir que eu errei e que eu pequei. O verdadeiro arrependimento, primeiro, para que ele aconteça, admita a si mesmo e a Deus que você tem sido um rebelde. Quando uma pessoa cai em rebeldia, ou se envolveu em rebeldia, não adianta ficar quietinho, não adianta ficar dentro da igreja, não adianta sair e depois voltar, porque o pecado está vigente, e a maldição está sobre a tua vida, a tua casa. Precisa haver arrependimento. Eu fui rebelde, eu me envolvi com os rebeldes. Primeiro, admita a si mesmo e a Deus que você tem sido um rebelde e tem feito parte de um grupo e de uma igreja rebelde. Diga, esse é o primeiro passo. Vamos ao próximo. Peça a Deus por sua misericórdia e perdão. Não há pecado que Deus não perdoe. Mas para que haja perdão, é necessário arrependimento verdadeiro e genuíno. É necessário pedir a Deus misericórdia e perdão, antes que seja enviado a forca. Terceiro, confesse, diga confesse. Amém, confesse sua rebelião, aqueles contra quem você se rebelou. O primeiro passo é você voltar e pedir perdão, caso foi ao seu namorado, caso foi aos seus pais, caso foi em uma empresa. Como eu falei, os principais casos de rebeldias que eu tive que atender foi em relação a patrões. Pessoas que trabalhavam e foram rebeldes aos patrões. Mas na igreja, se você se rebelou contra uma igreja, você tem que voltar e pedir perdão para o pastor. Não é simplesmente sentar no banco. Quer dizer, sentar no banco você pode, mas a maldição só é quebrada quando você admite para si mesmo e para Deus que foi rebelde. Quando você pede misericórdia e perdão a Deus. E o terceiro passo, confessar os pecados àquele a quem você se rebelou. Quarto passo, diga ao seu grupo de rebeldes que você recebeu, que você percebeu que foi um rebelde. Explique a eles sua decisão de arrependimento. Não adianta somente chegar para o pastor e dizer, eu me arrependo, pastor, eu fui rebelde. Você tem que falar para todas as pessoas que você influenciou, que você tirou da igreja, que hoje está no mundo, que hoje está numa igreja, que hoje está num boteco. Você precisa dizer para todo mundo que você tirou da igreja, que você envolveu na sua rebeldia, que você é rebelde e que está se arrependendo. Próximo passo. Quinto, vá à igreja onde você se rebelou e confesse seus pecados publicamente. É comum a gente ver uma pessoa que se rebelou e vai passando os anos. Ela vai sentindo peso. Eu falo, olha, não tem um rebelde que passa de 7 anos. Em 7 anos, ele está arrebentado e em 7 anos ele volta para pedir perdão. E quando volta, ele espera o culto terminar, todo mundo ir embora, ele entra de cabecinha abaixo na igreja. Pastor, me perdoa. Mas não é suficiente.
Porque rebelião é como feitiçaria. Então a pessoa precisa fazer uma confissão pública. Pastor, eu já te pedi perdão e eu quero a oportunidade, 3 minutos na igreja, para pedir perdão à igreja. Porque eu me rebelei. Eu fiz coisas terríveis. Eu falei o que não devia. Vá à igreja onde você se rebelou e confesse seus pecados publicamente. Confesse para quaisquer outros que estiveram envolvidos durante o tempo de sua rebelião. Se a pessoa não está mais na igreja, se a pessoa mudou lá para os Estados Unidos, envie uma carta, um e-mail dizendo: quando nós frequentávamos a igreja, eu fiz algo terrível. Eu fui rebelde, eu estou me arrependendo. Já pedi perdão para o pastor, pedi perdão para a igreja, eu quero pedir perdão para você. E dizer: o que eu fiz foi errado, você estava envolvido e você está errado, e você também precisa pedir perdão. Último, aqueles contra quem você se rebelou irão perdoá-lo por sua rebelião e liberá-lo na bênção de Deus. Se Deus perdoa um rebelde, você acha que o pastor não vai perdoar? Mas não adianta vir pedir perdão para o pastor se não pediu para Deus. Porque primeiro, você tem que ter consciência que você é um rebelde, que você se rebelou. Você tem que pedir perdão para Deus primeiro. Pedir misericórdia e a graça de Deus. Depois pedir para o pastor. Depois pedir para a igreja. Depois pedir para todas as pessoas que estão envolvidas. E aí, não somente é perdoado, mas a maldição é quebrada e é liberada a bênção de Deus. Porque todos aqueles que se arrependem, o Senhor os recebe. Não há um pecado que o Senhor não perdoe.